Olá, discentes! Aqui é o professor Marlon Pestana e hoje nós vamos para uma aula bem específica, bastante interessante, que é sobre o patrimônio cultural imaterial. O que nós vamos observar nesse estudo em que nós utilizaremos uma bibliografia muito específica, bastante interessante, já publicada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o IFAM, sobre o que é patrimônio cultural imaterial. Primeiro, nós precisamos entender como que a memória coletiva, como que os processos de capitulação, de ressignificação da memória chegaram até os conceitos modernos dentro do Referencial Nacional de Cultura, enfim, o CNRC, e como que isso representa, então, historicamente, esse trabalho, essa ideia de nação, de identidade de nação. Isso começou lá por volta de 1932 com Mário de Andrade, quando ele realmente se preocupa com a preservação do folclore brasileiro. O folclore brasileiro é composto por uma série de contos, lendas, mitos, atividades, saberes, fazeres, que representam um conjunto de manifestações culturais do povo brasileiro. Então, o termo folclore na época era muito importante para designar essas manifestações populares, como o terno de reis, como as rezas, as benzedeiras, o próprio carnaval, o futebol, tudo que representa o folclore brasileiro em geral, os bumbas e os bois, o Bumba Meu Boi no Nordeste, no Norte, a festa de Parintins. Muitas das manifestações que representam a cultura popular brasileira, elas se manifestam de uma forma intangível, segundo o Instituto do Patrimônio Cultural. E isso está na memória coletiva. Isso está na memória, segundo Maurice Habermas, nos revela que essa apropriação da memória ela é composta por uma série de elementos que são apêndices, são circuitos de troca, de fluxo, em que vão se construindo então essa ideia de manifestação do intangível. É quando a cultura se manifesta através de redes de parentesco, através da própria sociabilidade dentro do aspecto cultural, na forma de práticas, de celebrações. Tanto é que no IFAM nós temos lá o livro das celebrações, o livro dos ritos, enfim, para que isso no Centro Nacional de Referências Culturais seja registrado a cada 10 anos, enfim, para que não se perca a dinâmica cultural desses eventos. E Stuart Hall, nós escolhemos esse autor, né, a identidade cultural na pós-modernidade, justamente porque ele questiona uma série de elementos da dinâmica dessas representações culturais. Digamos que, por exemplo, se nós pegarmos a celebração do Terno de Reis em Minas Gerais, ela não é a mesma, integralmente semelhante, parecida com a celebração do Terno de Reis, por exemplo, aqui no município de Mostardas, no Rio Grande do Sul. Ela tem circuitos fechados de cultura que vão se manifestar em determinadas territorialidades. Então existe um regionalismo específico dessa manifestação cultural. Isso é muito típico tanto do sujeito do iluminismo, do sociológico, do pós-moderno, porque é uma perspectiva que nós lançamos mão para os estudos de decolonialidade. Porque o folclore, o patrimônio intangível, é uma das principais ferramentas que nos torna quem somos, brasileiros, de uma matriz comum, de uma matriz cultural comum. Se vocês pregarem, por exemplo, o Saci Pererê, vocês vão encontrar elementos dessa entidade, dessa semidivindade, em diferentes culturas. O Pai d'Água, o Nego d'Água, ou, por exemplo, o Pai do Mato, todos eles têm representações na nossa ancestralidade ameríndia e também nos camponeses e no caboclado brasileiro. Então isso demonstra uma certa ruralidade folclórica.
E isso representa uma dinâmica de nascimento e morte dos sujeitos coletivos, enquanto aspecto simbólico. Para entender melhor estas manifestações, é preciso compreender que todo campo simbólico, que todo campo cultural e intangível, ele tem a sua materialização do saber fazer no aspecto material. Aqui eu peguei um exemplo bem específico das paneleiras de Goiabeiras, no Espírito Santo, que a manifestação material são as panelas. E o patrimônio cultural imaterial, o que é intangível, o cerne da cultura, é o saber fazer. São as mulheres que detêm aquele conhecimento de como fazer as panelas de Goiabeiras. Então nós temos uma manifestação intangível, uma manifestação não material, que é o saber fazer, que é passado de mãe para filha, enfim, e nós temos a manifestação materializada daquele conhecimento, que são as panelas. Nesse sentido, é importante observar que todo saber fazer, ele ecoa numa materialidade, ele ressurge numa materialidade. Por exemplo, todo fruto de uma caça, de uma pesca, ela deixa vestígios. Então são vestígios como anzóis, os ossos dos peixes, enfim, no sítio arqueológico. Mas ele representa essa materialidade um processo cultural. São gestos e ações culturais que permanecem e continuamente se tornam ressignificados dentro daquela cultura. Então, nessa trajetória histórica, Mário de Andrade, lá em 1932, pensava o folclore como um conjunto de conceitos e noções que formam a identidade do povo brasileiro no seu saber fazer, nas suas manifestações e celebrações, e todas elas permanecem registradas tanto no mundo material como no mundo intangível, no mundo mais invisível, digamos assim, da compreensão cultural. Isso não quer dizer que esses saberes não estejam lá. Eles estão lá e são abundantes e frutos da concepção e da sociabilidade humana. Então não existiriam panelas de Goiabeiras, no Espírito Santo, se, por exemplo, aquele conjunto de mulheres que detém o saber fazer desaparecesse. As panelas também passariam a desaparecer do cenário cultural brasileiro. Então perceba que o lado humano do patrimônio cultural brasileiro ele está intimamente ligado à cidadania e a políticas públicas que fomentem a preservação desse saber fazer das mulheres de Goiabeiras. Porque sem o saber fazer delas não existiria a materialidade da própria panela, que é patrimônio e bem histórico da União. Então percebam que não há indissociabilidade. Esse é o princípio da indissociabilidade. O patrimônio cultural brasileiro ele está intimamente ligada com essa concepção de uma supraestrutura, uma estrutura que está acima dos aspectos grosseiros, dos aspectos materiais, que vai desencadear depois uma série de heranças culturais, materiais, entre elas prédios históricos, monumentos, enfim, mas que a princípio sobrevive dentro de um aspecto cultural de uma supraestrutura. E as panelas de Goiabeiras, hoje nós encontramos no Espírito Santo para ser vendidas nas estradas, enfim, nos mercados. E quando se compra uma panela, quando se adquire um artesanato desse tipo, não apenas se está adquirindo ali o patrimônio material, a panela em si, mas também todo o conhecimento para que essa panela tivesse sido produzida. Então os apêndices, os formatos da panela, tudo isso representa uma trajetória de luta, de resistência dessas mulheres de Goiabeiras que persistiram desde o século XIX até o século XXI produzindo a cerâmica. Pela especialização em ceramistas, elas conseguem transmitir então esse conhecimento cultural a nível regional, territorial. Mas existem muitas ceramistas Brasil afora. Então Lévi-Strauss, lá em 1982, ele nos revela que o ser humano é um ser biológico, ao mesmo tempo é um ser social. Sendo essa percepção, natureza e cultura, ela é indissociável. Lembra quando eu estava falando a questão da indissociabilidade? Seguindo a abordagem interpretativa de Clifford Geertz, um outro antropólogo muito interessante,
a ideia de que o ser humano é um animal amarrado às teias de significados que ele mesmo teceu. Então essas teias de significado elas são importantes porque existe uma abordagem holística. O próprio antropólogo, o próprio arqueólogo, enfim, ele consegue perceber essa relação holística. Tá? E muitas vezes, claro, atualmente ela está muito permeada com essas internalizações do capitalismo, mas o antropólogo consegue perceber esse sentir pensar da produção do material físico, do material arqueológico, enfim, das manifestações materiais do patrimônio cultural. Outro sim, é necessário então decolonizar os saberes. Por quê? Porque durante todo esse processo colonizatório, todo esse processo civilizatório, nos fez entender enquanto povo brasileiro de que boa parte dos sentimentos modernos de sociabilidade são frutos de contato cultural. E muitas das vezes não é o caso. É o resultado imediato da internalização do sistema capitalista em nós mesmos. Então, por exemplo, existe uma reapropriação, às vezes indevida, por exemplo, da polenta, aqui na metade norte do Rio Grande do Sul, onde nós temos muitos imigrantes italianos, eles garantem que a polenta é um alimento do colono alemão. E não é, a polenta é indígena, a mingau de milho é um alimento indígena. A mesma coisa nas áreas de colonização alemã, o nome schnapps é aguardente, é cachaça. E a cachaça não é uma bebida tradicional alemã, ela é afro-brasileira. Foram os africanos que desenvolveram através dos seus canaviais aqui na América do Sul. O chimarrão é coisa de gaúcho. E não é, o chimarrão é indígena. A erva mate, os cultivos dos ervais, é uma herança cultural das populações originárias, dos povos indígenas. Então, primeiro é necessário nós decolonizarmos os saberes para entender que muitas das manifestações materiais, culturais e artísticas que herdamos são frutos da nossa ancestralidade. E que grande parte deles já estavam aqui no processo de fluxo colonizatório, no processo de troca e de invasão portuguesa, invasão europeia, enfim, quando isso foi trocado, houveram trocas. Um dos casos mais marcantes são as benzedeiras. As benzedeiras é um tema bastante transversal, assim como a questão de gênero, as mulheres, é um tema bastante transversal na historiografia brasileira. As benzedeiras passaram a ser um marco dentro desse processo de patrimônio cultural imaterial. Porque é um saber fazer importantíssimo, que já foi registrado pelo Centro Nacional de Referências Culturais, e ele se manifesta de diferentes maneiras ao redor dos vários estados brasileiros, mas está sempre presente. Em primeiro lugar, porque as benzedeiras surgem no Brasil a partir do século XVI, enfim, e há muito tempo atrás, antes disso, milênios atrás, mas principalmente quando o Estado é ausente nessas comunidades, as benzedeiras surgem enquanto solução de cura. Então, sempre onde há comunidades tradicionais um pouco mais isoladas, no interior do Brasil, as benzedeiras estão sempre bastante presentes, porque ali existe uma falta de atenção do Estado, é bem visível a ausência do Estado naquelas localidades, então as benzedeiras tratam e costumam curar essas pessoas através do seu conhecimento das ervas medicinais, da medicina tradicional, da medicina da floresta. Então é um saber comum, uma herança de todos que é aproveitado para o bem comum. Como que nós, antropólogos, arqueólogos, enfim, como que o pesquisador ou o educador do campo concebe a noção de benzer? Primeiro, reconhecendo a necessidade de diálogo sempre, mas o lado humano do educador do campo, o lado humano do antropólogo, do arqueólogo, ele prevê uma percepção respeito à diversidade, porque é justo nessa diversidade que se manifestam os saberes. Então, o respeito à diversidade ele é muito importante. Se nós formos pegar, por exemplo, Florestan Fernandes, na sua perspectiva sociológica sobre como se reestruturam as famílias e as organizações tupinambá, enfim, nós vamos perceber que essa representação
da cura, do benzimento, ela foi durante muito tempo, inclusive, perseguida pela medicina oficial. O que, na verdade, é um desrespeito à diversidade brasileira, que é pretérita à formação da medicina ocidental. E por que isso se enquadra em patrimônio imaterial? Se vocês perceberem nessa figura, a senhora que está benzendo, ela tem naquela parede lá dos fundos dela, ela tem o Padre Cícero, ela tem o Preto Velho, ela tem São Francisco de Assis, Jesus Cristo, Nossa Senhora. Então ela tem todo o sincretismo religioso, toda a mistura, toda a diversidade de forma sincrética das espiritualidades e dos espíritos que a acompanham nessa jornada. Então, quando uma benzedeira se empodera do seu toros, do seu espírito, enfim, e benze uma pessoa, ela está sorvendo de uma herança material e, através dessa herança cultural, ela transmite um saber que cura. Então, para isso, ela precisa de todo um conhecimento, de todo um preparo, de toda uma herança que veio da avó, que veio da tia-avó, enfim, para curar. Isso é interessante porque existem vários artigos hoje, se vocês procurarem ali no Google Acadêmico, tem vários artigos sobre as benzedeiras, mas o que mais chama atenção nesse patrimônio imaterial é a humanização, é a participação cidadã dessas benzedeiras no reforço às políticas públicas do Estado, porque elas sempre estão presentes quando falta ou quando é carente aquela comunidade de aparelho estatal. O que significa isso? Muitas das comunidades quilombolas no Brasil, muitas das comunidades indígenas não têm um postinho médico próximo ao lado. Então, o socorro a essa comunidade, ela vem de uma maneira tradicional, ancestral, através dessas senhoras. Então, a princípio, é uma participação humana, uma contribuição para a sociedade de uma forma humana, e quem já acompanhou as benzedeiras, eu já tive em vários TCCs a oportunidade de acompanhar as benzedeiras, nós sabemos que o quão cansativo é ser benzedeira no Brasil. De madrugada batem na porta, fazem fila na frente da casa, não tem hora para atender, para fazer bênçãos, para aliviar dores de ouvido, dores de dente, para oferecer simpatias, enfim. Então, ser benzedeira no Brasil demanda uma carga de trabalho muito grande e de doação também. Então, essas pessoas, elas incumbidas desse patrimônio imaterial, sabem da sua responsabilidade enquanto portadoras desse dom e assim transmitem a cura, enfim. Porque se não fossem as benzedeiras, muitos dos postinhos médicos comunitários estariam lotados. Elas são as que fazem o primeiro atendimento, digamos assim, no desespero das famílias em curar males que às vezes são simples. Isso nos leva a uma outra perspectiva. Aqui eu posso citar Alfredo Metrô, que escreveu A Religião dos Tupinambás, um dos capítulos específicos dele, quando trata dos caraíbas, dos feiticeiros, enfim, sobre essa reconexão com a natureza. O processo de internalização do capitalismo, tanto no período colonial, imperial, quanto republicano no Brasil, nos faz sentir depreciados na nossa reconexão com a natureza, no nosso lado espiritual. Então, o que é essa internalização do capitalismo? É achar que está sempre atrasado, é pensar que está sempre tentando fazer alguma coisa, aquele sentimento de produtividade, de ter que produzir, a sensação de estar sempre faltando alguma coisa, a síndrome de missing out. Então nós internalizamos muito o capitalismo e deixamos de lado a parte espiritual. E esse aspecto espiritual, essa reconexão com a natureza, é digamos assim, a parte mais importante da nossa herança imaterial ameríndia, afro-ameríndia. Então, a preservação desses recursos, desses saberes, ela é muito importante para que se evite um colapso de sistemas, tanto econômico quanto social no Brasil. Então, rezas, cantos, passes, incorporações, sonhos, visões, predições, intuições, memórias, rituais de cura fazem parte dessa herança imaterial brasileira. Assim como em outros países, a herança imaterial ela é tão importante quanto a material. Então hoje as pessoas veem, está preservando o prédio histórico foi tombado.
O prédio assim foi tombado, aquele monumento é tombado pela União. Acontece que o registro dos bens imateriais, tanto pela Unesco, o exemplo do carnaval brasileiro é reconhecido pela Unesco, enfim, as danças, as danças típicas, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, são válvulas de escape da nossa ancestralidade para o reconhecimento das nossas próprias identidades culturais. Então existe uma relação psicossocial, pedagogias decoloniais que nos ensinam e nos fazem entender a vantagem de reconhecer a nossa ancestralidade, a indissociabilidade da cultura e da natureza, da nossa natureza ancestral. Nós temos aí uma questão estética também. Então nós temos uma percepção, uma sensação e uma sensibilidade que vem dessa estética, que é a afro-ameríndia. Se vocês perceberem o comum assim da cultura brasileira, o brasileiro deixa tudo para a última hora, o brasileiro está pouco preocupado com isso. A nossa própria gestão cultural brasileira, a manifestação cultural, representa essa nossa ancestralidade, no sentido de uma estética da sabedoria. Então, por exemplo, o brasileiro em geral é um povo pacífico. Apesar das suas diferentes revoluções no período colonial, no período imperial, o brasileiro em geral ele é atônito. Ele espera a coisa realmente ficar muito feia para agir. Isso vem da sua reconexão com a natureza. No caso específico das benzedeiras, isso fica dramaticamente mais evidente. Por quê? Porque elas foram, logo no início do Brasil Império e República, elas foram, todas as brasileiras, as benzedeiras do Brasil, elas foram colocadas, digamos, numa categoria de prática ilegal da medicina. Entendem como isso é grave? Então a cura da floresta, a energia das plantas, o sagrado da mata, os cantos, as rezas sagradas, segundo a Dona Flor, 72 anos, é importantíssimo para a harmonização daquela comunidade. Ela que faz o link daquela comunidade. Então eu benzo todo mundo, eu fico com dó de falar não, ela fica, sabe, tolhida na sua necessidade, do seu dom. Então ela precisa benzer, ela precisa cantar, precisa abençoar, porque isso faz parte da cultura popular brasileira. E claro, o IPHAN, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tem os seus mecanismos de inventário nacional de referência cultural. O que isso significa? O próprio Instituto do Patrimônio, entendendo a necessidade do registro destas manifestações imateriais, realiza então registros periódicos de 10 em 10 anos em livros específicos, livros de celebrações, livros de saber fazer, enfim, para que isso fique registrado para a posteridade. Os jeitos, as formas, as falas, os conhecimentos, tudo fica registrado. Justamente porque a dinâmica desse patrimônio imaterial é bastante dinâmica. Então já percebam aqui que há uma diferença entre o patrimônio cultural material, que é físico, concreto, precisa ser preservado. Por exemplo, um casarão colonial ali, ou uma senzala do século XIX, precisa ser preservado, enfim, porque se destruir aquela história se esquece. Mas no caso do patrimônio imaterial, o registro periódico é importante porque essas relações são dinâmicas. Aqui um exemplo bastante claro, quando nós temos a noção de Gilberto Velho, o terreiro da Casa Branca, que foi um terreiro também registrado como patrimônio imaterial no Brasil, nós temos diferentes óticas e percepções que daí surgiram todas as ideias de sincretismo, de mudança e de dinamismo cultural brasileiro. Quando nós temos um Jesus Cristo branco de olhos azuis e um Oxalá negro, enfim, com todas as ferramentas, com todas as armas de cura, como filho de Deus. Então essa dinâmica sincrética é o que faz com que esse olhar do Gilberto Velho nos transporte para um respeito à diversidade. E nesse respeito à diversidade sempre é entendido uma noção de troca, de fluxo, daquilo que
pode ser, digamos, negociado nas identidades étnicas. Então, se vocês forem no terreiro da Casa Branca, vocês vão ver lá arco e flecha, de Oxóssi, toda a herança cabocla dos ameríndios brasileiros. Nós temos a manifestação dos caboclos, dos marinheiros, dos ciganos, nós temos as manifestações dos boiadeiros. Então, quando os espíritos chegam até a terreira da Casa Branca, há ali, naquele sentido, uma espécie de fluxo cultural, de troca das mais diferentes variantes de saber e de saber fazer. Então, os toques de tambor africanos, as rezas e os cantos ameríndios, tudo isso dentro de um aspecto cultural brasileiro de sincretismo. Claro que o próprio termo sincretismo hoje ele já foi reclassificado, enfim, mas isso é uma manifestação popular brasileira justamente porque essas questões mudam, se alteram entre si. Aqui uma visão geral do terreiro da Casa Branca, onde na frente nós temos um barco muito bonito ali de Iemanjá. Tá? Então nós temos diferentes aspectos dessas energias. Esse axé, esse toré, essas vibes, né, essas energias, essas internalizações. Então, a primeira coisa que os antropólogos entenderam é que existe uma psicosfera, uma esfera psíquica que rege, então, e interfere na própria educação patrimonial. Porque não é aquilo que o educador leva, é aquilo que a comunidade traz. Então, se vocês, por exemplo, no Círio de Nazaré, ali nos primeiros dias de outubro, ocorre o Círio de Nazaré, onde uma gigantesca corda é estendida, se serve pato no tucupi, lá no Pará, enfim, é uma grande manifestação cultural. E quem já foi e já agarrou da corda do Círio de Nazaré e puxou daquela corda e tentou chegar até a santa, sabe, chegou a me arrepiar todo, sabe a energia que vibra ali, sabe aquela espiritualidade. Então é inegável que existe uma compreensão de fé além do processo material. Então como que nós podemos atuar nesse campo dessa psicosfera, registrando esse patrimônio imaterial? E aí existe a interculturalidade, a multiculturalidade e formas de perceber o outro, que muitas vezes gera inclusive racismo. Nós temos aí a intolerância religiosa, onde pastores quebram estátuas, destroem terreiras. Existe uma série de intolerâncias com a percepção do outro. Então, esse ódio, seja pela cor da pele, cabelo, ele também se transporta para os saberes. Então, quando um religioso, um pastor, um sacerdote destrói uma estátua de Exu ou chuta uma macumba, ele está ali sendo racista a um saber. Não a uma cor de pele, a uma manifestação física, enfim, mas ele também está sendo racista a uma questão de saberes populares. Então perceba que naquele da Janila Ribeiro, né, no pequeno manual antirracista, nós precisamos entender esse corpo mais sutil, digamos assim, do racismo, que vai muito além da cor de pele, ele vai nos saberes, inclusive, naquelas manifestações mais sutis do patrimônio imaterial. Então, antes de tudo, o próprio educador patrimonial, que está, digamos assim, reconhecidamente embebido desses saberes, ele precisa, acima de tudo, ser um educador antirracista e compreender que a diversidade cultural é algo que se impõe sempre na manifestação do intangível, do patrimônio imaterial. Então, o respeito à diversidade cultural é a primeira, digamos assim, a primeira fase da compreensão do patrimônio imaterial brasileiro. Então, quando nós percebemos essa psicosfera, essa grande manifestação cultural brasileira no seu corpo intangível, a entrega ela é absoluta. A entrega do educador do campo é absoluta. Então, quando se está em campo, o próprio educador, quando vai numa roda de ciganos, quando vai numa terreira, ele se entrega de corpo e alma para poder sentir a própria sensibilidade
as próprias particularidades, ele precisa se entregar quase que num rito etnográfico, numa participação espiritual daquele processo. E esse conhecimento, dentro de um processo de lugar de fala, ele é um conhecimento que é sempre um convite para compreender o diferente, compreender aquilo que é diferente no Brasil. E o Brasil é um país de dimensões continentais. Nós temos manifestações espirituais no Amazonas, no Acre, Tocantins, nós temos manifestações no Rio, São Paulo, enfim, diferentes manifestações culturais no Rio Grande do Sul, em Rio Grande, em São Lourenço do Sul. São manifestações diferentes, então existe sempre um convite ao conhecimento. Então, nesses lugares, é sempre muito importante perceber que existe uma transparência étnico-racial, inclusive isso está previsto em lei, na Lei Federal 12.288, em que as próprias estruturas de significado social, de diversidade social, elas exercem este convite. Então todos aqueles interessados em preservar e manifestar a cultura são convidados a participar desse processo. Mas claro que toda decisão do educador é uma decisão política. Isso é muito importante justamente para perceber em que se lado se está. Então essas participações populares, digamos assim, dentro dessa transparência, são importantes para revelar a nossa humanidade quando nos diz respeito à própria diversidade. Isso não é fácil, pessoal, isso é um processo dinâmico, em que o próprio Estatuto da Igualdade Racial nos mostra o papel da mulher negra na preservação destes patrimônios imateriais, assim como a mulher indígena, assim como a mulher camponesa, são incumbidas da preservação e da reprodução destes conhecimentos intangíveis. Então a própria lei é muito clara quando nós precisamos reconhecer a importância dos coletivos, dos sujeitos coletivos, na produção da nossa própria identidade cultural brasileira. Assim, é possível entender que existe entre os povos originários um saber tradicional, um patrimônio histórico-cultural que foi herdado por todos nós. Senão a grande maioria de nós não beberia chimarrão, não comeria churrasco, a grande maioria de nós não viveria dentro desse aspecto cultural dos povos originários, porque isso faz parte da nossa própria herança, da nossa própria ancestralidade ameríndia. Eu venho dizendo isso há muito tempo, em artigos, em capítulos de livros. O povo brasileiro bebe de uma ancestralidade ameríndia que está internalizada a ele mesmo. Por isso, o tanto deste desconforto com o próprio sistema capitalista. O brasileiro se sente muito desconfortável com o sistema capitalista. Horários, horário de pegar no trabalho, de largar, hora extra, a pressão do patrão, a pressão do chefe, enfim, porque essas internalizações do capitalismo fogem ao escopo da nossa ancestralidade ameríndia, que é uma ancestralidade equilibrada aos ciclos naturais. Então o brasileiro hoje vive um grande drama de ansiedade, depressão, enfim, consumindo toneladas de antidepressivos, porque acabamos internalizando esses sentidos capitalistas, uma vez que a nossa ancestralidade é ameríndia, é afro-ameríndia. A nossa concepção de espiritualidade está dentro do nosso patrimônio histórico-cultural, é a nossa herança ancestral, de tranquilidade, sossego, de equilíbrio com a natureza. Isso os próprios mitos originários dos grupos indígenas nos revelam. Então, se formos perceber a própria divisão social do trabalho entre os G, entre os povos Tapuia, entre os povos Tupi-Guarani, entre os povos Kaiowá, entre os povos Araueté, enfim, no Brasil, nós temos ali um processo de equilíbrio com os ritmos da natureza. E como essa ancestralidade nos chega através de patrimônio imaterial, nós herdamos apenas os contos, as danças, os ritos, enfim. Porém, se formos compreender e olhar a fundo o povo brasileiro, percebemos que muitos do nosso comportamento também é afro-ameríndio, também é herdado das populações indígenas. Eu sempre observo, de uma maneira bastante parcial, mas eu sempre observo o comportamento do brasileiro com relação
a alegria, a sintonia. O brasileiro é um povo muito feliz, muito alegre, que se diverte, que conta piada. É um povo muito alegre. Isso é uma herança afro-brasileira, uma herança africana. Essa alegria, essa sintonia, essa dança, o canto. A mesma coisa é essa sociabilidade, o senso de ajudar um parente, o senso de ajudar uma pessoa, o senso de comunhão. Isso é ameríndio. A esperança no espiritual, a fé, isso é um sincretismo que vem da mistura do católico com as religiões de pagelança, com as religiões xamânicas indígenas. Para perceber isso, é necessário sair do corpo material, digamos assim, deixar preservado a manifestação da cultura material e partir para um pressuposto sutil, para um ambiente sutil relevante da cultura brasileira. A tendência, isso eu vou falar é senso comum, mas, por exemplo, a tendência das mulheres brasileiras de se embelezarem, de se depilarem, o banho diário, a pintura, enfim, isso é uma herança ameríndia. A tendência, por exemplo, do Brasil de se ver enquanto vanguarda na preservação da natureza é uma herança ameríndia. Eu lembro muito quando eu conversei com uma moça que veio da Europa, ela me falava assim, ó, gente, como no Brasil é diferente, porque na Europa aonde é cidade, não tem nenhuma árvore, aonde é cidade, e onde é mato, não tem uma casa, não tem nada. Então perceba a diferença no Brasil. O Brasil, quando nós entramos nos bairros, a arborização dos bairros, a arborização das cidades é muito intensa. Isso é um reflexo da nossa herança ameríndia. Isso Randstaden já falava muito tempo atrás, com a dança, os rituais xamânicos, os ritos de possessão, enfim, a fala sagrada, como Pierre Clastres, Helene Clastres revela muito bem. Os próprios Radcliffe Brown, quando fala das estruturas latino-americanas de significação do espiritual, elas são elementos simbólicos muito mais profundos, por isso, muito mais sutis. E isso está conosco. Então, essa cultura, tanto ameríndia quanto afro-brasileira, ela se preserva entre nós. Claro que os nossos olhares precisam estar atentos a isso. Há pouco tempo atrás, eu estava numa fala com uma das escolas aqui de São Lourenço do Sul e outra lá em Rio Grande, em que aqui em São Lourenço do Sul a moça me questionou, mas não existem indígenas em São Lourenço do Sul. Aí eu falei educadamente para ela, moça, às vezes é o nosso olhar que não percebe isso. Aí ela falou, é mesmo, eu lembro que tinham indígenas vendendo artesanato ali, então esses são os indígenas. Então, o indígena sempre no processo colonial foi colocado, inclusive historiograficamente, numa situação de subalternidade. Por isso foi invisibilizado. Então, quando nós falamos de cultura quilombola afro-brasileira e passamos pela pessoa negra, pela pessoa incorporada na sua identidade, nós observamos, olha lá, vai um quilombola, enfim. Mas há muito pouco tempo atrás, essas pessoas eram chamadas de moreno. Você é amigo daquele moreno lá. Então as negritudes, elas são ressignificadas dentro de uma identidade cultural brasileira. A partir daí, para sair dessa invisibilidade que o próprio sistema colocou a esses povos. Percebam que essa alegria, esses olhares ribombos, a verdade, a transparência, é também uma herança cultural dos quilombolas e do povo negro brasileiro. São valores inegociáveis. Percebam que esses valores inegociáveis, eles vêm da ancestralidade. E como que o Centro Nacional de Referências Culturais e o próprio IFAM registra esses processos? É preciso um olhar bastante sensível dos próprios antropólogos, etnólogos, dentro de um convívio, para que possa entender e compreender essas sensibilidades. Então, por exemplo, eu morei muito tempo no Quilombo do Grotão, tem até vídeo meu ali no YouTube, no meu canal do YouTube, morei no Quilombo do Grotão,
no Tocantins durante muito tempo, e eu só percebi a questão da endogenia, a questão dos parentescos, dos conflitos internos da própria comunidade e como que eles resolvem seus problemas através do convívio e do meu silenciamento. Quando eu calei a minha boca, eu comecei a perceber, a enxergar que existia e existe até hoje, dentro daquela perspectiva, uma realidade transcendente, que é transcendental. Então essa sensibilidade ela é muito importante. Você perceber que existe uma sensibilidade, uma transcendência, uma espiritualidade que demanda muito respeito por parte do pesquisador. A dança, a própria alegria, os gingados, a barrigada, a umbigada, o samba de roda, a terreira, são meios de solucionar problemas da própria comunidade. Essa foto aqui no Tocantins, os bacuris lá atrás, né, os buritis, enfim, no Cerrado. Então, a dança, o momento quando está muito tensa a comunidade, a dança é uma válvula de escape. É preciso entender esses momentos e esses mecanismos. E claro, se nós percebemos isso, olha o Brasil que é hoje, o carnaval. Olha o que o carnaval é, que é tombado pela Unesco. Nada mais é do que uma válvula de escape dos problemas brasileiros, das mazelas, da cultura popular. Isso está intimamente ligado ao que o Paul Ricoeur nos fala em 2007, que existe uma linha muito tênue entre memória, história e esquecimento. O próprio Estado ele pode promover políticas públicas de esquecimento, em que se apagam essas identidades. E dependendo da gestão pública que nós temos, o Estado pode promover, então, inclusive, o resgate de memórias, a recuperação de memórias de línguas indígenas. Então, Paul Ricoeur acerta em cheio quando ele nos fala que a permanente ameaça da confusão entre rememoração e imaginação, que resulta desse tornar-se imagem da lembrança, afeta a ambição de fidelidade na qual se assume a função veritativa da memória. Qual é a memória verdadeira? Qual seria a memória verdadeira? E, no entanto, nada temos de melhor que a memória para garantir que algo ocorreu antes de formarmos uma lembrança, a sua lembrança. Isso no Brasil é bastante claro. Assim, por exemplo, se eu falar sobre o Neguinho do Pastoreio no Piauí, as pessoas não vão entender quem foi o Neguinho do Pastoreio, porque é um espírito, é uma ressignificação aqui do Rio Grande do Sul. E se eu for falar, por exemplo, do Nego d'Água, lá no Mato Grosso todo mundo sabe quem é o Nego d'Água, mas ali no Paraná já ninguém sabe quem é o Nego d'Água. Então essa memória, nas suas diferentes matrizes, ela tem um postulado que, claro, representa as diferentes territorialidades brasileiras na sua manifestação. Por isso que o IPHAN tem superintendências regionais para fazer esse registro. Tem uma série agora no Netflix, A Cidade Invisível, que inclusive aparece o Saci Pererê, aparece o Curupira, o Boto, aparece mitos que são mineiros, com mitos amazônicos, com mitos nordestinos. Mas para vocês entenderem o folclore brasileiro, quando aquele senhor está contando as histórias, enfim, é disso que estamos falando. Existe uma perspectiva imaterial dos acontecimentos. Tá? Dos acontecimentos. E esses acontecimentos sociais têm um eco, um retorno na sua função cultural. Então, quando se perde alguma coisa, se faz uma reza para o Neguinho do Pastoreio, ou se faz uma reza para o Saci, se deixa ali um copinho de aguardente, uma pinguinha para o Saci, para que ele traga aquele perdido de volta. Essas memórias, no sentido quilombo, né, os calhambolas, os quilombolas brasileiros, está dentro de uma memória da negritude brasileira, da raça negra brasileira, que nos faz lembrar sempre um processo de dor e sofrimento da escravidão brasileira. Mas que estes escravizados tornaram, dentro das suas etnias Nagô, Capincelê, Benguele, dentro das etnias sequestradas do continente africano e trazidas na diáspora para o Brasil, elementos importantíssimos da própria produção agrícola brasileira.
Então hoje se sabe que os canaviais brasileiros foram trazidos pelos africanos. A própria cana-de-açúcar é capim de elefante, e elefante não existia no Brasil na época da colônia. Então os africanos trouxeram a cana-de-açúcar, ressignificaram isso, e as mulheres então plantavam e administravam esses canaviais. Então foi uma mulher africana, afro-brasileira, depois nascidas aqui, que trouxeram a agricultura para o Brasil, os jeitos de fazer e de produzir no campo. Estes olhares atentos à realidade são providos sempre de uma necessidade de conforto cultural. O rapport, que nós podemos usar uma palavra aí americanizada, mas um conforto cultural. O que é isso? Utilizando outra palavra estrangeira, eu não gosto de usar essas palavras estrangeiras, mas caldeirão cultural, o pessoal conhece como melting pot, um caldeirão cultural, onde naquele caldeirão ali se colocam pitadas de diferentes etnias, então, por exemplo, de boiadeiro, de caboclo, de nagô, de araueté, de sateremaué, e nesse caldeirão surge uma terceira figura étnica. Alguns autores, como Guilherme Bocara, fala em etnogênese, mas na verdade é um processo de construção da identidade cultural naqueles locos sociais, naqueles microespaços sociais. E essa construção, ela é uma construção sempre proativa, digamos assim. Então essa etnogênese das identidades afro-brasileiras, ela é baseada na musicalidade, na espiritualidade, capoeira, no samba, gastronomia e na beleza da cultura. A beleza da cultura, ela parte de um processo entre os quilombolas de que existe um nosso, existe um pertencimento, existe uma identidade. Então os tecidos africanos, os colares, os turbantes, o grafismo cultural, isso é muito típico de uma tendência à apropriação do pertencimento, da pessoa se sentir pertencente àquela identidade. Isso produz alegria, bem-estar, autoestima, satisfação, o que deve ser sempre muito visto com carinho com a diversidade cultural, porque isso, perceba, o próprio pesquisador que estuda essas manifestações de etnogênese, ele já está sendo um colaborador nos processos antirracistas, porque essas pessoas são constantemente atacadas pelo sistema capitalista. Vou explicar por quê. No momento que a pessoa compreende a sua identidade cultural, aceita a sua identidade cultural, a sua ancestralidade, e recebe e se empodera desse pertencimento, ela está sendo transgressora ao sistema capitalista. Ela não se dobra ao sistema opressor. Então veja que o momento que essas pessoas se empoderam das suas identidades culturais é um momento mais transgressor contra o sistema capitalista, que quer que essas pessoas sejam mão de obra barata no mercado. Então hoje o movimento quilombola, o movimento negro no Brasil, é uma das grandes esperanças de reconstrução do meio ambiente, de regeneração das florestas, de pertencimento à própria formação de hortas, de roças, de produção de alimento sadio para o mercado interno brasileiro. Outro sim, essa identidade decolonizada, ela é o princípio de toda a formação da identidade étnica brasileira. E para isso, o próprio órgão federal, que é o Instituto do Patrimônio, procura preservar essas manifestações. Não apenas as rodas de samba, mas as rodas de boiadeiro, as rodas de cigano, todas as rodas, as manifestações, as festas. Se vocês observarem nessa foto, atrás da mulher no centro tem o senhor que está lá registrando, está filmando, o rapaz está lá com a câmera filmando a manifestação, a roda de samba. Isso posto, isso registrado, isso estando no livro de registros, enquanto interesse nacional da formação da identidade brasileira, o risco é bem menor de se perder esta manifestação. Nós recriamos isso aqui no Boqueirão, aqui em São Lourenço do Sul, nós recriamos então manifestações dos tamboraços, dos aquilombados, manifestações em que a identidade étnica ela
dentro dessa diversidade, ela absorve todas as manifestações culturais. Então nós fizemos uma fogueira, levamos os atabaques, os tambores, para afinar esses tambores na fogueira, e as crianças tiveram a oportunidade de ter acesso ao toque, ao tambor de Angola, ao atabaque. Isso nos leva a um outro ponto que Paul Ricoeur também nos fala, que as temporalidades, elas são lentas e elas deixam um rastro afetivo nesse processo. Então vamos entender qual é o raciocínio de Paul Ricoeur. Nos leva de um salto das condições formais do conteúdo das coisas do passado. O arquivo apresenta-se assim como um lugar físico, é sempre um espaço circunscrito no território, que abriga o destino dessa espécie de rastro que cuidadosamente distinguimos do rastro cerebral, afetivo, o saber e o rastro documental. Então, estes rastros, digamos assim, estes vestígios de memória, esses vestígios temporais, eles são diferentes. Nós temos o rastro racional, o rastro cerebral e o rastro afetivo. Digamos que o rastro afetivo, o vestígio afetivo do patrimônio cultural imaterial, está justamente nestas danças. Está justamente no sentimento que surge quando nós vamos numa roda de terreira, quando incorporamos um caboclo, quando batemos no peito, gritamos e fazemos o sinal da flecha. Então é um rastro afetivo e que é muito difícil de ser explicado. Então essa memória, ela pode ser considerada patrimônio histórico? Com toda certeza, porque é um bem cultural da União. E como e quando educar do campo, preservação do patrimônio se torna então esta afetividade. Como que se faz isso? Quais são os métodos? Como que eu, enquanto educador do campo, enquanto professor de escola do campo, enquanto professor do ambiente do campo, enquanto um arqueólogo que está constantemente em campo, como que eu posso ensinar isso, transmitir isso para as novas gerações? É justamente fazer sentir estas sensibilidades. É procurar neste rastro afetivo que nos coloca Paul Ricoeur, este rastro afetivo, essa afetividade em pauta. Então, quando eu for numa escola, ali na foto de baixo vocês vão perceber que a nossa griot, Vera Macedo, e as outras quilombolas, elas estavam ensinando toques de tambor e contando histórias da ancestralidade, são mestres griots, e aí as crianças batucavam naquele tambor. Isso, a própria sonoridade, a própria sonorização do ambiente faz com que as crianças tenham acesso a essa afetividade. No caso dos indígenas, a mesma coisa. Aqui eu estou do lado, eu estou com uma grande liderança política Mimbiá-Guarani, o cacique João Batista. Nós estamos na frente de uma OPAN, de uma casa de reza. Então a afetividade, o carinho e a acolhida já é um sintoma de que nós estamos adentrando naquele processo cosmológico, naquele processo afetivo. E claro que o Brasil tem muitos exemplos de como acessar esse processo, esse sentimento, essa afetividade do patrimônio imaterial brasileiro. Então é indescritível as pessoas que pulam o carnaval, que dançam o frevo, a alegria, as festas, enfim. Então tudo dentro de uma ritualística da afetividade. Percebam nessa foto atrás os prédios históricos. A própria manifestação do frevo, a manifestação popular do Bumba Meu Boi, do Olodum, da festa de Parintins, de Malhar o Judas, os fenômenos pasquais, enfim, as festas de São João, isso são manifestações que partem do mais profundo brasileiro, das suas ancestralidades, das suas rivalidades internas, das suas cosmologias internas. Então percebam que é muito fácil entender e estar dentro desse processo, basta participar. Então a participação ativa, quase que com um olhar etnográfico, nos dá acesso a isso. Então, por exemplo, observem essa foto do frevo, a diversidade cultural, racial e étnica do frevo, que é uma manifestação e um bem cultural imaterial brasileiro. Mas para entender o frevo, eu preciso ser um folião, eu preciso entender
para o que serve cada coisa, como que as coisas se relacionam. Então, esta participação dentro do material, existe dois processos, digamos assim. O patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. No material eu tenho a preservação, a conservação, que é essa foto que vocês estão vendo, os prédios históricos, enfim, para a preservação da memória. No patrimônio imaterial eu tenho a necessidade de acessar estas afetividades, estas sensibilidades. E para isso praticamente é impossível eu conseguir acessar sem participar. Então a própria pesquisa participação, ou pesquisa ação, ou pesquisa participativa, ela necessita basicamente de uma entrega do pesquisador. Então, nessa nossa trajetória, por exemplo, das primeiras vezes que eu participei das terreiras de Umbanda, das terreiras de Candomblé, das baianas, enfim, dos próprios rituais, eu comecei a perceber que se eu não abandonasse o meu lado cético, racional, eu jamais acessaria as espiritualidades e as cosmologias daquele ritual, daquelas formas ritualísticas. Então eu participei numa cidade de Minas Gerais, na cidade de Moeda, e Jeceaba e Moeda, são duas cidades vizinhas ali de Minas Gerais. Eu participei do Terno de Reis. Naquele momento eu percebi que se eu não abrisse mão da minha mentalidade cética, materialista, eu jamais ia acessar as incorporações, as falas, as batidas, os batuques, e eu vendo aqueles senhores negros incorporados, gritando, batendo e gritando rei. O Terno de Reis, inclusive, tem ali o Príncipe Obá, tem o Dom Pedro I, Dom Pedro II, tem a rainha, enfim, todos eles vestidos, né, todos eles negros e vestidos como uma menção ao Império. Eu jamais ia entender que aquilo era uma recapitulação espiritual, digamos que uma reincorporação dos valores que eles tiveram no Império. Mas para isso é necessário sempre um olhar bastante cuidadoso, um olhar bastante livre de preconceitos. Eu já me deparei com isso muitas vezes, de pesquisadores, materialistas, empiricistas, questionando a prática com base nessas sensibilidades, nessas afetividades. Né? Os pesquisadores me falaram, professor, mas não vai me dizer que o senhor acredita em espíritos, né? Não vai me dizer que o senhor acredita em demônios dos indígenas, isso é bobagem, porque são muito materialistas. E aí eu sempre falo para essas pessoas de que o importante é o ponto de vista do comunicante, daquele que está nos comunicando a sua afetividade, e não o nosso ponto de vista. Por isso que eu tenho o dever de escutar essas populações que estão me dizendo o espírito das matas, os espíritos das florestas, dos encantados, e respeitar esta manifestação. E para respeitar essa manifestação, eu preciso ver, entender e me jogar de cabeça a essas manifestações culturais. Então aqui, por exemplo, o ver-o-peso, o imperial, enfim, são manifestações culturais, e vocês veem do outro lado uma roda de capoeira sendo feita na frente da igreja, da Catedral da Sé. E ali no mercado ver-o-peso, vocês observem que além do prédio histórico, nós temos as quitandeiras, nós temos a própria Maria Cheirosinha, enfim, perfumes, as raízes de patchouli, tudo são comercializados, os peixes ali no mercado ver-o-peso. E aqui em São Lourenço do Sul nós temos isso com muita clareza. Por exemplo, essa é a Casa Leitsky, o casarão Leitsky, e várias escolinhas do campo, escolinhas rurais, enfim, que foram abandonadas. Mas como que eu posso adentrar nesse mundo rural se eu não visitar estes prédios? Né? Então, por exemplo, na Casa Leitsky nós temos um pentagrama bem na porta, nós temos uma série de elementos do universo medieval que estão caracterizados nesse prédio histórico. Por outro lado, nós temos toda a luta e a resistência indígena ao agronegócio. Como que eu vou perceber esta luta se eu não me envolver com ela? Como que eu vou entender o sofrimento, os indígenas que lutam, as estradas que passam, que cortam seus territórios, se eu não me envolver nesse movimento? Então, a princípio, existe um processo bastante marcante no patrimônio imaterial brasileiro, que é a própria entrega desse cientista e desse educador do campo. Então, nas rodas de conversa,
inclusive quando nós tivemos acesso a um professor indígena, esse mestre xamânico, enfim, outros mestres espirituais, estavam ensinando dentro da escola, mostrando um ritual xamânico, mostrando um ritual espiritual. Bom, os próprios alunos ali, os próprios discentes, os próprios estudantes se sentiram atraídos por aquela explicação do pajé, porque o pajé, os Runicuim chamam de Chai, né? O próprio feiticeiro conduziu aquela população de estudantes a um universo simbólico, um universo espiritual que o próprio professor materialista, empiricista, não conseguiria fazer jamais. Então é necessário essa prática de sensibilidades, de observar que existe, como Paul Ricoeur chamava, esse rastro de afetividade, de diálogo e conversa com os ancestrais. Para isso é necessário sempre políticas públicas que deem acesso a todas as populações, a todos e todas, a este conhecimento. Então aqui é um exemplo do Museu Arqueológico para Cegos. Então ali quilombos, terrenos, sítios arqueológicos foram reconstituídos em maquetes para que cegos pudessem tocar naqueles sítios arqueológicos e entender a memória também como deles. Então o próprio processo de inclusão social, de inclusão na educação especial, ele vem a corroborar com essas afetividades. Então é impossível, por exemplo, as sonoridades, o aspecto sensorial, o aspecto imaterial estar presente se nós não englobarmos todas as populações que precisam desse conhecimento. Uma das falas mais importantes que eu vi na SAB em Teresina, do Edson Caiapó, quando estive no evento, foi: o que define a prática é o olhar atento. Então isso aqui foi uma universidade brasileira, no Rio de Janeiro, em que os Caiapó, em que os indígenas do Xingu, se não me engano eram Vaorá, foram convidados a dar uma aula de educação patrimonial, de patrimônio imaterial, né, educação patrimonial. E os indígenas, ao invés de ficar falando, o que eles pensaram ser melhor? Bom, para patrimônio cultural, educação patrimonial, então vamos construir uma casa. Então todo o saber fazer do patrimônio imaterial, as amarras, todo o conhecimento foi posto no pátio daquela universidade. Então a própria universidade contou com uma bioconstrução, com uma casa indígena e com danças. Então aqui os indígenas ainda não transfigurados na sua identidade étnica e aqueles já transfigurados, fazendo o canto da flauta. Ou seja, a brilhante ideia da própria universidade de trazer o saber fazer para dentro da universidade, que não é um saber fazer falado, discursivo, é um saber fazer construído na prática. É preciso que se tenha isso, a noção exata desse processo. Então esse foi um experimento sensorial da Universidade Federal Fluminense, em que os artefatos são confeccionados para um único objetivo: gerar sensações no espírito e na psique. O professor Pedro Paulo Funari nos deixa essa maravilhosa referência lá em 2008, e esse experimento social da Universidade Federal Fluminense, em que os indígenas construíram a casa, fizeram todo elemento dentro dos terrenos da universidade, apontam duas coisas específicas no processo científico pedagógico. Em primeiro lugar, é impossível se ter acesso através do discurso, da teorização, da confabulação. Essas sensorialidades, essas sonoridades, os cheiros, os gostos, os tatos, só é possível através da prática. Quando não temos a oportunidade de trazer isso para dentro do corpus acadêmico, é muito importante que o próprio acadêmico vá até estes espaços de sociabilização e participe dessas atividades, que se entregue e que mantenha a boca fechada. Porque todo o discurso academicista dentro desses espaços, ele vai perder sempre para este rastro afetivo, para os rituais espirituais, para as reconexões da natureza, porque são sempre rituais e práticas muito afetivas. Inclusive não é raro as pessoas chorarem, prantearem, se lembrarem de ancestrais, se lembrarem de parentes que faleceram através dos toques, e também as medicinas das florestas. Eu tive experiências bastante marcantes dentro
dentro das aldeias indígenas. O Maninho Cuicuro, quando nos acolheu, quando eu trabalhava numa outra empresa, enfim, nos acolheu dentro do Parque do Xingu. Nós fizemos o ritual do dente da cachorra, que na verdade é um peixe lá do rio Culuene e do rio Xingu. Então eles passavam os dentes da cachorra, do peixe, junto com aquele cambô, esfregando no sapinho, aquele que tem a toxina. E eu preocupado, com esse meu lado cético, mas imediatamente já vieram memórias do meu avô, memórias dos meus parentes, enfim, e isso me levou ao pranto, me levou ao choro praticamente imediatamente. Então veja, são fenômenos de paz profunda. Então essa medicina da floresta, ayahuasca, cambô, sananga, enfim, toda a medicina da floresta indígena, ela te induz imediatamente à meditação, a estados meditativos profundos, a fenômenos de paz profundas, há uma transcendência do espírito, há uma manifestação, uma reconexão com a natureza. Então as nossas sensibilidades elas ficam mais afloradas. Então isso é um processo de educação do nosso lado humano. Então, para que isso tenha fertilidade no campo do patrimônio imaterial, é preciso abandonar a nossa vestimenta racional, a nossa vestimenta cética. E aqui, principalmente em Rio Grande, hoje a população Irembé, do cacique Eduardo, eles estão no camping de Rio Grande, mas foi uma oportunidade de aprender com eles algumas das questões importantes. Primeiro, sempre toda OPAN, toda casa de reza, Mimbiá Guarani, ela precisa de uma maquete arquitetônica para ser construída. Ali os espíritos já estão, os espíritos de Nhanderu, Quaraã, enfim, os espíritos já estão se preparando para a construção da casa. Então isso em geral é uma tradição tupi, é uma tradição tupi-guarani. E aqui o seu Teófilo, um grande pajé, um grande caraí da comunidade, produzindo ali a OPAN. Então veja aqui a diversidade de pessoas, nós temos arqueólogos, antropólogos, historiadores, enfim, junto com o seu Teófilo, nós temos a Dona Dulce, que é a diretora do Ecomuseu da Picada em Rio Grande, ajudando a construção dessa OPAN. Essa OPAN ela já não existe mais, ela foi queimada por outros grupos que vieram, outros grupos Mimbiá que vieram ali, justamente para que outros espíritos tomassem espaço, enfim, tem toda uma ressignificação dos próprios espaços. E foi um momento em que os petanguás, os cachimbos sagrados, entraram em ação. As modelagens, as formas e os formatos permitiram que essas populações Mimbiá em Rio Grande produzissem novamente cachimbos de cerâmica, os petanguás. Isso uma prática, porque normalmente são de madeira, frequentemente de madeira. Então os cachimbos de cerâmica, eles são, na sua mistura, eles têm ossos de capivara calcinados, eles são sagrados. Então quando eu observo o petanguá, o cachimbo, eu estou enxergando ali também toda a manifestação espiritual, porque no final da tarde eles começam a fumar o petanguá para espantar os espíritos ruins da floresta e não deixar que esses espíritos ataquem o pajé, o caraí. Aqui está o meu petanguá, eu ganhei de presente da esposa do cacique, tenho ele até hoje. São presentes, são alianças com os juruás que são extremamente importantes. Então todas essas manifestações materiais, elas têm um princípio de indissociabilidade, inclusive isso está na portaria 375, a última portaria do IFAM, da Política Nacional de Cultura Material, na política da cultura material, onde há uma indissociabilidade da sua cultura com as suas manifestações culturais. E a própria FURG teve projeto com ceramistas, a própria professoras lá do Instituto de Artes fizeram pequenos petanguazinhos de cerâmica para oferecer proteção ao visitante. Então esses petanguás de cerâmica são cozidos, são levados à cocção na fogueira e são oferecidos então ao visitante como um elemento de proteção, aqueles já cozidos, já no processo de cocção. Aqui a nossa turma de agroecologia, quando foi visitar o Tecoá Irembê, e os próprios processos de ressignificação e de proteção. Então é uma oferta que uma oferenda que os indígenas promovem, os povos originários promovem,
e são cachimbos funcionais. Ali no pescoço do estudante, do Gabriel Biso, tem um cachimbinho, então tem um pentinguá. E à nossa esquerda ali vocês observam o fumo, a planta do fumo, a planta do tabaco tradicional, o tabaco selvagem. Veja como esse tabaco amazônico, a folha dele é bem pequenininha perto desse tabaco colonial que nós temos hoje. Tudo isso é patrimônio cultural. E aqui um outro exemplo do nosso compadre, que é o cacique Cristiano Quaraã. Ele está, neste momento da foto, ele está aplicando em mim então o sopro do beija-flor, que é um sopro mais forte de rapé. O rapé nada mais é do que tabaco moído e casca de árvore, a cinza de cascas de árvore com princípio ativo. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi o plano estelar, que eu vi, sabe, o nosso manto estelar em 3D, uma estrela na frente da outra. Enfim, foi um dos sopros mais fortes, né? Porque o sopro do beija-flor na cosmologia indígena, o beija-flor vem, faz aquele voo e volta de novo. Mas tem vários sopros de rapé, tem o sopro da jiboia, do gavião, tem o sopro do veado, tem vários tipos de sopros, né? Basta entrar na internet ali, Medicinas da Floresta Rapé, que vocês vão entender. Mas eu precisei, claro, nessa afetividade, participar disso. Eu precisei incorporar e estar aberto a estas manifestações. Então, utilizei as medicinas tradicionais, principalmente a ayahuasca, o rapé, a sananga, o cambô, para entender a dança, e dançava junto. Enfim, quem quiser saber mais sobre isso, no meu canal do YouTube tem lá todas as danças, as celebrações típicas dentro desse processo. Mas nessa sensibilidade eu comecei a perceber que até o tatá que é o fogo, a tatachita, a fumaça sagrada, tem um sentido nesse patrimônio imaterial. Então, tudo isso dentro do escopo cultural faz sentido. O ritmo, a música, os chocalhos, maracás, tudo isso tem uma afetividade. Te faz chorar, te faz entender, te faz ver espíritos pessoalmente, te faz entender a materialidade das coisas, está ali a serviço desta espiritualidade encantada da floresta. E isso brota num sentimento. Seria uma espécie de batismo de fogo. É um calor que sobe dentro da gente, que nos faz suar frio, que nos faz compreender a própria limitação da nossa mente material. Assim, claro, todas as manifestações físicas dessa imaterialidade, o rapé, o curipe, o tipi, tudo isso é registrado enquanto patrimônio indígena. Nesse aspecto, há uma diferença do arqueólogo comunitário para o arqueólogo tradicional. Na arqueologia comunitária, estes são os artefatos arqueológicos. A goiaba, por exemplo, o pé da goiaba, é um artefato arqueológico. Então, todas as plantas da etnobotânica que são herdadas historicamente, todas essas mirtáceas que foram o araçá, enfim, foram herdadas historicamente desses povos, o butiá também, que é uma palmácea, o gerivá, são patrimônios históricos. O próprio pé de gerivá, o pindó, é um patrimônio histórico, é um bem cultural dessa comunidade, é um patrimônio histórico. E aqui nós temos para quem sempre duvida, né? Professor, mas como é que nós podemos participar disso, frequentar isso? Basta ir atrás, basta procurar. No Facebook está cheio de convite das populações indígenas chamando o Juruá, chamando o branco para participar disso, para que se conscientize. Em troca, a única coisa que se pede é respeito à diversidade cultural e entrega à manifestação indígena, ou seja, que se aceite essa sensibilidade, se respeite a diversidade cultural. Nisso nós participamos de muitos e muitos eventos, de muitas atividades tradicionais indígenas, casamentos, inclusive eu me tornei padrinho, não só aqui, mas também no Xingu, em Diavaí também, no Mato Grosso, com os Nambiquara, entre os Halit também, em Campo Belo, Campo Novo do Pareci, se não me engano. Eu tenho sobrinhos lá também, agora está morando em Cuiabá. Eu tenho afiliados nessas partes, porque existe uma entrega, existe um comprometimento, isso demanda um certo respeito a essas comunidades. Então nós participamos de casamento, enfim, mas vale compreender que isso é uma troca. Muitas pessoas falam que
pô, nós estamos cansados de que antropólogos venham até aqui, eles, né, ou arqueólogos, enfim, venham até a comunidade, eles pegam tudo que precisam, vão embora e nunca mais aparecem. Até tem uma fala, o professor Eremites, Jorge Eremites, aí, nosso colega, ele fala sempre, né? Falou agora nesse último mini curso de etnologia que nós fizemos na SAB, os indígenas sempre relatavam, né? Enquanto o indígena está cada vez mais magro, o antropólogo está cada vez mais gordo. Isso é uma realidade no Brasil. Isso, infelizmente, muitos profissionais não se comprometem, claro, não é generalizado, não se comprometem com as populações indígenas. É muito importante essa teia de parentesco e nós assumirmos compadrios, porque isso é um retorno afetivo. E é isso que essas comunidades pedem, um retorno afetivo, uma atenção, um carinho. Justamente porque nós estamos doentes, nós brancos estamos doentes de depressão, de ansiedade, de uma série de males da sociedade capitalista que os próprios indígenas podem oferecer curas terapêuticas. Então aqui são os óleos terapêuticos, sabonetes terapêuticos feitos pela comunidade lá do Ivian Potã, da comunidade de Bonito, dos indígenas do Tecoá e Ivian Potã. Então percebam que é uma troca, sempre uma troca muito carinhosa e afetiva. Claro que isso precisa o olhar de afetividade, mas nisso o próprio Centro Nacional de Referências Culturais já está esperto, já consegue perceber quem são os profissionais que entendem as próprias cosmologias e ali dentro de um escopo de humildade, é preciso ter muita humildade e respeito para entender, por exemplo, que onde uma comunidade indígena permanece, existe uma regeneração do solo, uma desintoxicação pedológica. Por exemplo, os Guarani vão para uma comunidade, 20 anos depois ali já tem uma floresta com várias árvores frutíferas, enfim. Então é preciso tempo, isso é um tempo que passa muito devagar, é um tempo que demora, é um tempo que não é o tempo do capitalista para ontem, é um tempo do campo, é um tempo que respeita os ciclos naturais. Aqui o nosso compadre Cristiano Quaraã, a quem agradeço muito a acolhida. Provavelmente agora em abril nós vamos estar junto consagrando de novo na fogueira, na Semana dos Povos Indígenas. Mas consagrar o rapé, sentir a fumaça da tataxita, a cura, estar imbuído das rezas indígenas, é sim um processo de sensibilidade, é sim um processo de aprendizagem. Até mesmo porque essas substâncias elas têm o DMT, que é a dimetiltriptamina, que são substâncias, a própria ayahuasca também tem substâncias enteógenas, que nos fazem sair do nosso ego e entrar então em contato com essas manifestações culturais e espirituais. Um exemplo muito claro disso, dessa humildade acadêmica que é necessário para promover essa pesquisa-ação, essa pesquisa participativa, é de que o Juruá ele precisa ter uma postura de aprendiz, uma postura de aprendizado, o que às vezes é muito raro dentro da academia. E isso é um exercício de vaidade, de lapidação do ego. Então é preciso domínio das nossas vaidades para ter um diálogo carinhoso, um diálogo acessível, um diálogo de aprendizado, um diálogo de troca, de confluência de saberes. Isso é interessante porque nas rodas de conversa, nos conselhos de fumegantes, enfim, onde os Guarani, onde outras, né, os Vaurá, os Maiorá, eles apresentam para o branco ou para aquele visitante a sua ritualidade, a sua ritualística, o seu espectro mágico religioso. Então não seria nada educado que alguém questionasse esses aspectos espirituais da própria concentração. Aqui o Cristiano me deu um guiné, uma erva espiritual indígena para cheirar, né, como se fosse ali um unguento, enfim, uma erva muito forte, muito interessante. Então, nesse processo, mesmo sabendo que essa erva é originária do Golfo da Guiné, foram os africanos que trouxeram, nós temos que ter sempre aquele cuidado de não questionar uma liderança indígena, de não questionar um pesquisador, jamais, um mestre indígena. E isso
parte da nossa vaidade, do nosso ego, de retrabalhar o nosso ego e aprender a escutar os nossos sentimentos mais profundos. Porque inclusive é olhando esse lado sombrio que existe em nós que nós vamos conseguir entender como que essas medicinas da floresta e como que os espíritos encantados agem em torno de nós. Isso tem muito a ver com a agrofloresta, enfim, com o processo agrofloresteiro que existe dentro de nós. Infelizmente esse foi um projeto aqui no Mocambo do Boqueirão, aqui no Quilombo das Nascentes, que nós construímos e recriamos um mocambo típico do século XVIII, XIX, mas que devido aí à pandemia que começou, né, nós não conseguimos concluir. Mas tivemos a ajuda do Rafael, que é um grande amigo, enfim, e do próprio relato do seu Jesus Volney, né, do tio Jesus Volney, um grande mestre griot que nos ensinou como fazer as agulhas para costurar ali o telhado de Capim Santa Fé. E através do relato do seu Jesus Volney, de todo o seu conhecimento lá na infância, de como nós podemos reconstruir então os próprios encaixes, o telhado, as costuras. E esse é um processo interessante porque na própria construção do Mocambo do Boqueirão, no Mocambo do Quilombo das Nascentes, nós percebemos que a própria participação popular da Dona Vera Macedo, a própria liderança dela enquanto quilombola, fez com que essas noções surgissem naquele espaço de sociabilidade. E aí nós fizemos berimbaus, nós trouxemos os cachimbos monjolo, e buscamos na literatura, buscamos nos documentos históricos de São Lourenço do Sul, quais eram as especificidades daquele espaço. E encontramos que boa parte das ervas medicinais, principalmente a palminha catingosa e outras ervas medicinais, estavam faltando naquele espaço. E aí nós trouxemos tanto a palminha catingosa quanto o paneleiro, enfim, e outras, a pimenta dedo de dama, ali o Gabriel está plantando naquele espaço, para que essas ervas se reproduzam, enfim, e tenham um acolhimento daquela comunidade. Então isso fez parte, né, a tainha assada aberta na telha colonial, que é um alimento típico quilombola, foi feito na época, a Dona Vera fez e temperou com alho, ficou bem gostoso, mas quando existe uma entrega do próprio pertencimento a essas afetividades ancestrais, naturalmente na comunidade surgem então escopos perfeitamente compatíveis com o patrimônio cultural imaterial. Então a Dona Vera, a nossa grande griot, mestre da história oral, produziu então a tainha na telha e serviu para nós lá, enfim, com sal, e que ficou maravilhoso. Depois ela fez a tainha enrolada ali na casca na folha de banana, amarrada com sisal, que é tipicamente um alimento quilombola. Perceba que tudo isso movimenta o turismo, movimenta a própria visita das pessoas interessadas em conhecer mais sobre o quilombo. No quilombo nós fizemos amarrações, houve um primeiro tamboraço, que é realizado a cada 2 anos, e devido à pandemia esse ano seria o tamboraço, o segundo tamboraço do Quilombo das Nascentes, mas infelizmente não saiu por causa da pandemia, né? Bom, aqui nós temos as amarrações típicas então do século XIX e como eram feitas essas amarrações, utilizando inclusive a verga verde, o próprio verga verde, para fazer o trançado da casa do boqueirão, do próprio quilombo. Então as estudantes, as discentes da LEDOC tiveram acesso a como que se faz essa malha trançada da casa de reza, da casa espiritual, onde a própria mãe de santo ou o pai de santo atende a população. Esse espaço, depois de pronto, ele vai servir então como um museu, uma memória dos quilombos do Boqueirão. Aqui nós tivemos a visita da Emater, da Pastoral Afro, que anotaram tanto a regional da Emater de Pelotas quanto a superintendência de Porto Alegre, a Regina, as duas são Reginas, né, que visitaram aqui o quilombo. Eu sou muito grato à Emater por dar essa visibilidade à construção. E aí, claro, esse é um projeto que dá para ser sempre reconstruído e sempre ressignificado. Então, em todo momento da visita da Pastoral Afro, o padre estava lá rezando, estava meditando, estava fazendo as suas rezas espirituais. Então, enquanto as 3 lideranças afro conversavam, a própria
a própria professora Cris de administração anotava, então todo o processo necessário para a troca e construção. E aí entra também a parte arqueológica, que é a herança da cultura material. O seu Jesus Volney, nesse projeto nosso da FURG aqui, projeto de pesquisa 385, foi aprovado agora e renovado agora recentemente. O seu Jesus Volney, que está conversando comigo ali e com a Regina da Superintendência da Emater de Porto Alegre, o seu Jesus Volney, que é o nosso mestre griot, nos revela, olha, aqui morava a minha bisavó e depois morava a minha avó nesse espaço. E através das plantas, das ervas medicinais que existiam ali, principalmente o Santo Sepulcro, nós conseguimos observar sobre um afloramento rochoso de granito, um afloramento granítico, uma construção muito antiga. Então se registrou o sítio arqueológico do Monjolo, inclusive passa um córrego do lado, tinha uma rodinha d'água ali, enfim, e tem uma planta, né, que é a planta que era feita o aluá, típico bebida, uma típica bebida que o aluá é uma espécie de açafrão da terra que, como o aluá é feito com gengibre, abacaxi, enfim, rapadura, ali o açafrão da terra servia então como essa espécie de gengibre. Então tudo ali indicava uma ocupação afro-brasileira, uma ocupação quilombola já a partir do século XVIII. E aí nós temos, claro, a parte da arqueologia histórica, a Fazenda do Sobrado, o Solar dos Abreu, onde o vice-almirante Abreu morou e viveu com a sua mãe, aqui em São Lourenço do Sul. Esse projeto ainda está em andamento, na verdade, dentro desse projeto, conversando com o seu Maurício, proprietário da região, nós pensamos em preservar essa área e para futuramente estudos e escavações arqueológicas serem realizados em parceria então com a propriedade porque ainda é uma propriedade privada, mas que está muito bem preservado em São Lourenço do Sul. É um belíssimo, onde morou a dona Ana Joaquina Gonçalves da Silva, a irmã do Bento Gonçalves, um belíssimo exemplo da arquitetura colonial do período imperial. E aqui eu estou conversando com o seu Maurício, então, falando sobre todas essas questões, sobre o patrimônio histórico arqueológico brasileiro. Mas é preciso entender que, né, esse casarão ele representa não apenas na sua materialidade, mas ele é repleto de história. Se vocês entrarem no casarão, tudo ali representa a história de um período da Revolução Farroupilha, serviu inclusive para abrigar os feridos da guerra, da Revolução. Então, ao entrar no casarão, nós já conseguimos perceber essa indissociabilidade da parte histórica. O casarão tem esse aspecto histórico. Passa uma noite dentro desse casarão sozinho para ver se não vai perceber toda essa memória, toda essa energia residual dentro do casarão. Correntes arrastando, barulhos, enfim. Eu convido vocês a fazer isso. Eu faço muito, sou fã de investigação paranormal, e que nada mais é do que essa energia residual, essa força histórica que tem uma memória dessa, um casarão desse, né? Pessoal, eu fico por aqui, são essas nossas provocações de hoje. Agradeço a quem assistiu até aqui, muito obrigado por tudo e nos vemos na próxima videoaula. Um abraço!